Olha, eu sou o Diogo. Eu vou falar agora um pouco sobre a construção do código de programação no Alice. A primeira parte que a gente fez foi para o chapeleiro bater o pêndulo no gongo. A gente precisava que ele se tornasse veículo, então nós tornamos veículo do chapeleiro maluco. Essa é a primeira linguagem da programação. Em seguida, a gente pensou logo nos procedimentos para cada um dos concorrentes. Foram pedidos 6 procedimentos e então a gente fez 5 corredores e mais um procedimento para o cara que bate o gongo, no caso o chapeleiro maluco. Aqui é o procedimento do lobo mau, chamado de walk. Tá bugando um pouco, mas aqui dá pra ver. Eu uso um do together para ele levantar o joelho e ao mesmo tempo ele levantar e abaixar os seus braços. Aqui, essa parte, ele abaixa o joelho, eu começo levantando e abaixando o joelho esquerdo, aqui left knee. Consequentemente, posteriormente, eu faço a mesma coisa com um par de do together para o outro joelho, o joelho direito. E assim ele dá a impressão de que está movendo o joelho. Para dar mais alguma coisa, eu coloquei para, assim que ele fizer isso, ele abaixar a boca, get mount, para baixo, para cima. E, ou seja, ele vai levantar um joelho enquanto balança os braços, depois vai levantar o outro e depois vai fazer levantar a boca. Bem, a partir disso eu fiz o procedimento dos outros, fizemos, né, que é um grupo dos outros corredores. Aqui o coelho, mais uma vez o do together, ele se move para cima e para frente e depois para frente e para baixo junto. Isso dá uma impressão de que ele está pulando. Ele faz uma trajetória de parábola dentro de um tempo, que é essa duração, que é a variável que eu criei, a variável pulo. E aí é onde eu controlo e sincronizo ele com os outros corredores. Aqui o tigre tá bugando um pouco por causa do tamanho do programa, que ficou muito grande. Aqui mais uma vez eu criei uma variável, a variável velo, também controlar a velocidade dos movimentos do tigre. E aqui, semelhante ao lobo, eu faço ele levantar o joelho e abaixar, e com isso também movimentar os ombros para cima e para baixo, como se estivesse batendo a asa, mais ou menos. Esse é a ideia que passa. A partir disso a gente fez para ele levanta um joelho, depois abaixa, depois levanta o outro, abaixa. Isso sempre mexendo os braços. A tartaruga também um procedimento walk, caminhar. A gente pensou para cada um. E esse mais simples, até porque as ideias já estavam diminuindo, a gente criou mais uma vez uma variável, a variável velocidade, atribuiu o valor a fim de controlar esse tempo, essa duração. E aqui, semelhante, a gente levanta o joelho para dar aquela impressão enquanto ele se move, que essa parte fica na parte do programa, e enquanto ele levanta e abaixa, eu faço para ele ficar girando a cabeça para os lados. Ele levanta o joelho esquerdo, então ele vira a cabeça para a esquerda. Isso. Por último, o alien. A gente colocou o alien
para ser diferente, para um procedimento diferente, visto que é um Ron Allen, um personagem totalmente diferente. Ele primeiro ele levanta os braços, dá uma inclinadazinha na cabeça. Mais uma vez eu crio uma variável, a variável velocidade, para controlar o tempo. Então ele sobe para dar a impressão de que está voando, e eu faço ele voar em zigue-zague. Ele vai para frente, para a esquerda, para frente, para a direita, fazendo um tipo de zigue-zague. Bem, esses foram os procedimentos. E por último, o sexto, o do Chapeleiro Maluco. Esse eu coloquei um nome aleatório. Colocamos isso porque, olha, ele está perto do gongo, então faço ele se mover para perto do gongo, virar, levantar o ombro e virar, ou virar o ombro, daí bater. Quando ele bate, ele expressa bem como uma onomatopeia do som. Então ele volta, bate, abaixa o ombro e volta para a sua posição inicial. Esses foram os procedimentos. Agora vamos voltar para o código em si. My first method. Olhar aqui. Começo, eu faço o do together para... Começo aqui para o juiz levantar o ombro a fim de saudar os participantes. E enquanto ele levanta o ombro, ele também se vira para cada um dos participantes. Aqui o turn to face. Ele se vira, levanta o ombro, sauda, abaixa o ombro. E ele vai fazendo isso para cada um, para o tigre, para a tartaruga e para todos os participantes. Depois disso, ele pergunta uma função se está todos prontos, e então todos respondem. Aqui a gente muda a duração para ficar mais real. Então ele começa, diz que quando o chapeleiro fizer o seu ato de bater 3 vezes no gongo, pode começar. E aí onde entra o procedimento do chapeleiro, que já estava pronto, o EWG que eu chamei. Então depois que ele bate 3 vezes, começa. Então eu faço um grupo enorme do Together, com vários do Together dentro. Dá pra ver aqui que aqui é um do Together grande, e aqui são vários do Together, e dentro deles tem aqui, esse grande é para todos os personagens andarem juntos, e aqui eu coloco para eles se moverem e para fazerem um procedimento já declarado para eles. Aqui o cut up, que é a parada de conte, ele serve para eu sincronizar no tempo que eu quiser. Então eu conto 4 vezes, o coelho ou o tigre vai andar 4 vezes, fazer 4 vezes o procedimento, se movendo. Aqui eu usei as funções para cada um, você pode ver. Eu usei a função get distance to. Eu calculei a distância até a pedra mais 2, porque se ele fosse até a pedra apenas, ele pararia em frente à pedra, por isso eu coloco mais 2 para ele aumentar. Então assim eu faço cada um andar de um jeito. O coelho, como o procedimento do coelho ele já se move, eu apenas preciso contar quantas vezes ele vai pular e o tempo que ele vai pular, e eu faço todos andarem juntos. Quando eles chegam na pedra, eu uso um do together para eles virarem para o lado, e consequentemente eles vão fazendo essas ações repetidas vezes. Eu não preciso, porque a distância é meio aleatória entre as pedras,
mas eu não preciso ajeitar isso devido à função que é, ele já bota a distância mais 2, que é a expressão matemática. Então eu não preciso ficar mudando, é apenas copiar o together e colar. Mais uma vez aqui a gente pode ver que eles se viram para a direita, continua, se viram, movimento final, pronto, acaba a corrida. O chapeleiro mais uma vez cumprimenta, eles dizem as suas posições, o alien se perdeu, tal, vão conversando, fazendo suas conversas. O alien desce, volta, ele estava voando, ele desce. Então ele vai, o que a gente faz? O disco voador aparecer, a gente usa a função setOpacity e faz o alien desaparecer, como se ele se teletransportasse para dentro do disco. E então a gente faz o disco subir. Depois a gente faz o lobo dizer que também vai embora. O zoom do together para ele se movimentar e ele vai para a floresta. Aqui eu usei mais uma vez a função, ele se move, certo? Então agora é a parte onde os vencedores se movem cada um para o seu círculo. A gente colocou os 3 círculos como se fosse o pódio. Você pode ver que tem a cor bronze, a cor prata e a cor ouro. Então o tigre se move para o seu círculo. E então a gente faz o movimento que ele fez quando ele chega no círculo, que a gente viu agora no vídeo. Com o do together a gente faz ele pular e girar ao mesmo tempo. Mais uma vez agora é a vez da tartaruga e para o círculo. Com o do together a gente faz ela pular e dar aquele giro em torno do seu eixo horizontal. E agora o coelho vai, se move, vai para o círculo pulando, ele fala. Então ele faz a sua comemoração. Agora é a parte que o coelho pula, né? O coelho chega. E agora é a parte do controle, que é o controle a partir das teclas. Aqui no código a gente coloca as instruções, diz que se a gente apertar a letra A, o coelho fala que é campeão, D, o coelho pula, S, o coelho gira e F, o coelho agradece. Aqui a gente diz para... é onde a gente insere essa instrução no texto. E agora a gente vem para aqui. Aqui foi onde a gente colocou os procedimentos. Então, se a gente aperta a tecla A, o coelho diz é campeão. Se não, se a gente aperta a letra E, S, o coelho pula ou gira. Se a gente aperta a tecla D, o coelho se move, ele dá o seu pulo. E se não, se a gente aperta a tecla F, ele agradece. Aqui é a parte de controle. Se for olhar no código, quando ele estiver fazendo, ele vai obedecer isso, né? E voltamos para o método inicial. Aqui é toda a parte onde aparece o helicóptero e o juiz vai embora. E por fim, os créditos finais. Acho que esse foi o código. Ele foi um pouco corrido, um pouco denso, mas eu acho que foi interessante de se ver. Ele juntou, coloquei comentários, colocamos comentários variáveis, o count, o do together, o do in order é o normal. Então, uso de variáveis, uso de funções, por isso foi um código muito completo.